Olá, empreendedores do capital humano, está no ar Proseando com Marcos Terra, o seu programa focado na valorização do ser humano. Hoje temos a oportunidade de entrevistar a Cristina Schill. E o que a Cristina vai falar? Ela vai falar justamente sobre como a prática do yoga na gestação contribui para uma melhor experiência de nascimento e pós-parto, né? Então é uma interrogação na realidade, né? Olha, gratidão a todos que apoiam, os voluntários, as empresas cidadãs, porque se não tem apoio, o nosso programa não acontece, não é verdade? E pedimos já as pessoas que possam se inscrever no canal, dar um like e com certeza vai ser uma entrevista fantástica com a professora Cristina Schill. E vamos que vamos! Oh, yeah! Vamos! Olá, Cristina! Olá, Marcos, tudo bom? Gratidão por aceitar o convite. Obrigada a você pelo convite. Somar, né? Falar da sua experiência. Uhum. Mas antes de fazer as perguntas, que tem tantas perguntas interessantes, professora de yoga para gestante, doula, é isso? Também, né? Antigamente doulas eram as parteiras, né? Aí mudou essa nomenclatura verdade, ou tem uma... Nunca foi? Não, nunca foi. Já é a primeira pergunta, já estou começando as perguntas. Parteira é uma coisa, doula. Qual é a diferença da parteira para doula? A parteira é uma profissional da saúde, formada normalmente em enfermagem, ou tem aquelas parteiras tradicionais. Uhum. E doula seria, assim, entre aspas, uma assistente de parto voltada para a mulher. Um olhar para a mulher, no sentido humano, psicológico. Certo. Né? Ela vai dar um apoio. Um acompanhamento mesmo, né? A parteira, em geral, é uma enfermeira obstetra ou obstetriz. Sim. Né? E mandamos aqui um abraço para as parteiras, para as doulas desse Brasil afora, não é isso? Isso. Cristina, de Brasília? Sou de Brasília. E sua família, a sua árvore genealógica? Então, meus pais se conheceram em Brasília, mas o pessoal da minha geração, a maioria não nasceu aqui, né? Então, os meus pais não são de Brasília. Minha mãe nasceu em Roraima, foi criada no Maranhão. E meu pai é alemão, mas é o brasileiro mais... Então, um abraço fraterno aí para os nossos irmãos de Roraima, para os nossos irmãos maranhenses e para os alemães também, quem sabe, né? Chega na Alemanha o nosso programa. E aí, como é que começou esse processo? A dona Coruja me falou que você é advogada. Eu falei, gente, ela é advogada. Dona Coruja é terrível, viu? Ela fala as coisas, ela conta as coisas. Advogada, professora de yoga, doula. Como é que aconteceu tudo isso? Bom, quando eu era jovem, que eu não sou mais tão jovem assim, eu queria ser advogada, fiz concurso público como a maioria das pessoas em Brasília, mas depois do nascimento dos filhos eu me desencantei muito com o direito, né? Cansei, né, de trabalhar nessa área e resolvi trabalhar com a maternidade, com mães, né? Então comecei com pós-parto e tudo, e depois fui fazendo alguns cursos na área do parto, que é o doula de parto, e depois yoga para gestante. Mas, assim, a minha formação, em primeiro lugar, é o direito mesmo, né? Mas hoje, se eu pudesse, só trabalharia com gestante. Mas você ainda continua atuando como advogada? Continuo. Não é o que eu gosto, mas eu continuo, sim. Certo. Muito interessante. E hoje você trabalha no Espaço J? É um dos espaços, né? Eu trabalho no Espaço J com uma turma de yoga para gestante e dou aulas individuais, né? Como eu já tenho muitas outras atribuições, todo mundo acho que tem na vida, né? Eu tenho 2 filhos. Eu ia te perguntar justamente isso, né? 2 filhos, né? São ainda pequenos e tem um pai também para cuidar, que já está bem idoso, então assim, não tenho muito tempo. Então eu tenho uma turma fixa. E dou essas aulas individuais também. E assim, quando a produção me colocou o contato contigo, que eu comecei a conversar, eu fiquei mapeando a tua voz. Que voz agradável. Obrigada. Até falei, pô, Ravi, mas você tem uma parceira aí no Espaço J. Que legal. É gostoso ouvir sua voz. E você, como já deu à luz, né, para dois filhos, como isso cria uma empatia maior para entender, né, a mãe que está naquele processo, a futura mãe ou mãe, né, que vai dar à luz, né, nesse processo todo. Vamos pedir a Dona Coruja, para mostrar aquelas fotos do dia a dia do teu trabalho, né? Dona Coruja, solta aí para nós essas fotos do trabalho. Olha, Coruja.
Corujinha lá, né? Olha que fotos Isso é no bonitas. Espaço J. Espaço J, né? Isso. Na época da pandemia. Ah, da Esse é em pandemia. outro espaço que eu já Olha dei que aula foto também. linda. A barriga da mamãe. Também no Espaço J. As práticas, né? Todas já estão com seus bebês. Essa também no outro espaço que eu dei aula. Certo. E essa, inclusive, fez até de vestido, né, a aula. Ah, é? Olha aí. Época de pandemia, todo mundo de máscara. Pois, não é? E as alunas, olha aí o carinho, o afeto, né? Isso. Que coisa bonita, né? Olha, legal, parabéns, parabéns. E quando você fala a yoga ou yogi, a linha que você trabalha é a Hatha Yoga, das posturas? É, Hatha Yoga, mas assim, o yoga para gestante, ele é mais, eu diria, específico, porque assim, algumas posturas a gente não consegue fazer quando está grávida. Sim, né? sim. E embora o yoga seja para todo mundo, mas quando a gente trabalha com a gestação, a gente faz umas alterações nas posturas mesmo para poder receber aquele bebê, né? Certo. E algumas gestantes ficam com dores a mais em um lugar ou em outro, então a gente tem que adaptar, né? Já tive gestante que passou a aula inteira sentada, por exemplo, fazendo as posturas sentadas, porque não suportava ficar deitada ou ficar em pé em alguma posição, a gente vai adaptando. E há quanto tempo você trabalha? Com o yoga para gestante, em 2017 eu fiz a minha formação, mas com... a formação foi aonde? Foi em São Paulo. Certo. No Instituto Nascer Feliz. E doula? Como doula, eu trabalho desde final de 2014. Certo. Meu filho estava com 1 ano e pouquinho. Tem como diferenciar o que é mais prazeroso para você, como professora para gestante, yoga ou doula? Eu gosto de todos. Está lidando com pessoas, né? Eu gosto de trabalhar com as gestantes e com o pós-parto. Eu trabalho muito com pós-parto também, né? Olha. Com a amamentação, consultora de amamentação. Que é tão importante. Sim. Bom, vamos lá. Vamos pedir que entre o nosso comercial social e após o comercial social virão as perguntas. Fique aí conosco porque tem perguntas muito interessantes. Dona Coruja, libera aí o comercial social. Olá, empreendedores do capital humano, ativistas sociais e humanistas. Eu sou Eliane Colado, voluntária deste programa maravilhoso que valoriza a gente que faz e acredita no mundo melhor e mais justo. Venho convidá-los a participarem de uma rifa simbólica para mantermos o programa no ar. Dona Coruja, quais são os prêmios? Produtos personalizados do programa. Caneca, garrafa de água, toalha de rosto, boné, bolsa alternativa para fazer compras, chaveiro, caneta, um livro surpresa, R$300 e muitas guloseimas veganas. Para participar, entre em contato pelo WhatsApp 619-96650909 e diga: quero ser voluntário do programa Proseando com Marcos Terra e participar da rifa. Dona Coruja acabou de piar no meu ouvido e disse que vocês terão uma grande surpresa ao fazerem contato com o programa. Participe! E vamos que vamos! Obrigado, Eliane Colado, é uma voluntária, ela sempre participa conosco nessa jornada do Proseando com Marcos Terra. Mas vamos para as perguntas. Olha, a primeira pergunta vem da Isis Chaves, de Brasília. Gratidão, Isis. É possível, e caso sim, como combinar a prática da yoga com o trabalho da doula? Então, eu acho que as duas práticas, assim, os dois trabalhos, eles são complementares, né? Claro que nem toda doula precisa ser instrutora de yoga para gestante, mas para mim fez muito sentido trabalhar com as duas coisas, né? Porque durante o trabalho de parto, a gente utiliza de muitas posturas e respirações que trabalham no yoga, a gente trabalha no parto. Então, para mim fez sentido juntar as duas coisas. Perfeito. Né? Com questão de horários, a gente vai adaptando. Adaptando, né? Porque o parto às vezes demora muitas horas, aliás, em geral, são muitas horas. Aí a gente desmarca a aula, remarca essas coisas. Mas assim, na questão do trabalho em si, eu acho que eles são bem complementares. Maravilha. A Dona Coruja me avisou que é a Isis de Brasília, então, parabéns, Isis, obrigado pela participação. Como os asanas e a respiração podem auxiliar, não somente no pré-natal, mas exatamente na hora do trabalho do parto? É a Cássia Almeida, também de Brasília. Gratidão, Cássia. Essa pergunta eu adorei. Quando as pessoas que não conhecem muito yoga, olham e pensam que aqui o yoga é só aquelas posturas, né? São os asanas. Mas a gente trabalha muito a respiração. E essas duas coisas são fundamentais. Respiração é tudo.
Então, quando eu vou fazer o trabalho como doula de parto, como é que a gente usa? O parto, ele é um evento físico, fisiológico, mas ele também é um processo mental, né? Então, assim, as mulheres que ficam muito tensas na hora do trabalho de parto, com a dor mesmo, né? Em geral não, muitas vezes o trabalho de parto pode se prolongar por causa dessa sensação de dor que é muito forte, né? Então aí entra o trabalho do yoga que a gente trabalha na gestação, né? Então através das respirações, né? Respiração abdominal, de você saber que vai vir uma onda de dor e aí naquele momento você vai inspirar, vai soltar. Então a gente trabalha tanto as posturas físicas, que são os asanas, né? Você tem algumas que você pode usar no trabalho de parto. Mas a respiração é muito bom trabalhar, assim, a gente usar no trabalho de parto. Uma vez, no meu curso de psicologia, na pós-graduação, eu tive uma informação que é muito interessante, que o choro da criança é quando ela respira o oxigênio, que aquilo queima. Eu já vi algo assim muito interessante o bebê quando nasce, né? O bebê não respira pelo nariz quando está na barriga, ele respira pelo cordão umbilical, né? Então toda a troca de oxigênio, alimentação, tudo é feito pelo cordão umbilical. E quando o bebê nasce, ele ainda também não respira pelo nariz, ele respira ainda pelo cordão. A partir do momento que o cordão é cortado, é que começa a troca gasosa pelo nariz. Aí ele chora porque queima, né? Sim, o oxigênio entra. Você nunca respirou e vem aquele ar gelado, ainda mais no hospital, né? Eu imagino. Mas tem bebês que não choram na hora que respira a primeira vez, né? Também depende muito como é que aquele momento de acolhimento, né, do bebê. Bom, mas em geral eles choram. Vamos lá. Outra pergunta: como os profissionais do yoga estão trabalhando para popularizar a necessidade da yoga para gestante, principalmente para as camadas menos favorecidas economicamente? Márcia Souza, também de Brasília. Gratidão, Márcia. Então, aqui em Brasília, eu não conheço algum trabalho do yoga, especificamente, por exemplo, no SUS, né? Que, assim, quem trabalha muito com população de baixa renda é o SUS, através daquelas práticas integrativas complementares, né, que tem. Mas eu sei de instrutores de yoga fora de Brasília que fazem trabalhos, por exemplo, em presídios, né, com mulheres, ou até mesmo com a população em geral. Muito interessante. Pode ser que tenha. E seria bem interessante, por exemplo, ter nas UBS, né, onde se faz o pré-natal coletivo, às vezes tem doulas que se voluntariam para isso, né? De ter, por exemplo, uma aula de yoga para gestante. Eu nunca me candidatei a fazer isso, a fazer esse trabalho, mas é uma coisa que tem. Quem sabe cabeça. No futuro, sim. Deixa seus meninos crescerem mais, né? E cuidando do seu papaizinho também, não é isso? Bom, poderia indicar alguma escola que prepara profissionais para ministrar aula de yoga para gestante ou doula? Silvana de Azevedo, também de Brasília, só está dando Brasília aqui hoje. Como é de Brasília, então vou falar. Aqui em Brasília eu conheço. Bom, eu e mais uma outra instrutora de yoga para gestante que eu acho que dá aula na Asa Sul. Eu dou em Águas Claras, que atende a população de Itaguatinga, Vicente Pires, né? Fora isso, existia uma professora aqui na Asa Norte, não sei se ainda tem, pode ser que tenham outros. Eu acho que tem uma aula de yoga para gestante no setor de Clube Sul, na AMA. Então, mas, assim, na realidade, não tem tantos, mas né? Pode ser que tenha e eu não conheço. Sim. Né? Então, mas de uma forma geral, né? Doula, sim, a pessoa poderia procurar nas redes sociais, Facebook, Instagram e tudo. Eu conheço muitas doulas, né? E poderia me procurar para me indicar ou indicar outras pessoas, porque doula e também professor de yoga para gestante, a gente tem que ter um pouco de eu conversei né? Sim, eu conversei. Engraçado, antes de fazer outra pergunta, me veio que agora que eu conversei com uma amiga ontem, ela me narrou um fato que me chamou muita atenção. Ela tem uma amiga que o casal contratou a clínica que tem a doula, a doula fazia o acompanhamento e eu sei que, resumindo, em síntese, né, a doula falou que não era momento ainda de acontecer o parto e foi protelando, eu só sei que só não morreu a criança e a mãe porque levaram na emergência no hospital, foi feita a cesárea, mas deu uma confusão tão grande, por pouco não morreu a criança. E aí como é que fica essa situação? Então, aí, bom, não dá para julgar o que aconteceu, sim. Mas assim, às vezes é um pré-natal, não da doula, mas um pré-natal dos profissionais de saúde, que alguma coisa deu errado, né?
Não tenho como saber o que aconteceu. Entrava em contato com a doula, olha, tá passando muito mal, sentindo muita dor, não, espera mais um pouco, liberou o líquido amarelo. Eu sei que foi uma confusão. Aí líquido amniótico já é um outro problema. Pois é. Bem sério, né? E assim, por pouco, né, a criança, enfim. Agora, outra pergunta, né? Houve amadurecimento pessoal ao longo do seu trabalho como profissional que acompanha a gestante? Ruth Leite, gratidão, Ruth, também de Brasília. Tem muita gente de Brasília. Eu acho que sim, com certeza, que antes de eu trabalhar como doula, eu era uma pessoa e depois eu sou outra. E o yoga para gestante principalmente, porque na verdade, esse mundo da maternidade eu entrei através do yoga. Eu não conhecia, assim, não queria fazer, achava que era uma bobagem. Na gravidez do segundo filho, eu fui procurar yoga para gestante porque não tinha horário para fazer nada, só o yoga. E eu me apaixonei logo na primeira aula. E eu acho que esse trabalho com mães, ele começou pelo yoga para mim, né? Então, eu acho que eu amadureci principalmente pelo fato de eu conseguir ouvir outras pessoas com um olhar mais humano mesmo, assim, de você não sentir o que o outro está sentindo, né? Que fala que a empatia é isso, mas assim, de se colocar um pouco no lugar do outro, né? Então, a dor que eu estou sentindo ou o sentimento que eu estou tendo, eu tenho que entender e aceitar que é aquilo, né? Porque ela tem aquelas vivências, aqueles traumas ou aquelas experiências bonitas da vida que para mim não fazem sentido, mas para ela faz, né? Perfeito. Bom, agora chegou aquele momento, né, da Dona Coruja, a Dona Coruja fazer aquela pergunta, o olho do furacão. E a Cristina Schill já chegou ansiosa aqui no estúdio, já preocupada com a pergunta da Dona Coruja. Dona Coruja, libera aí a pergunta, o olho do furacão para Cristina Schill. Vamos lá. Cristina, o que você sente quando você acompanha todo um trabalho de uma futura mãe, ainda mais na primeira gestação, né? A responsabilidade, até mesmo de ser co-criadora, quando você vê a criança sadia, que houve uma participação ativa sua, como professora de yoga ou como doula. Como é que fica isso? Para mim é um sentimento só de gratidão. De gratidão. De poder estar naquele momento que é um dos momentos mais importantes na vida da mulher. Sim. Né? Que é o nascimento de um filho. Mesmo que aquele filho não tenha sido desejado no início da gravidez, muitas mulheres ficam grávidas assim, sem querer, né? Mas é um momento para mim é de muita gratidão, de estar ali, de ter acompanhado aquela mulher durante a gestação. Depois, com o tempo, você vê a criança crescendo. Nossa, é muito bom. Apesar que eu acabo não participando dos aniversários que me chamam. Também não tem tempo. Mas, assim, eu fico muito feliz, assim, sabe, de ver o desenvolvimento daquela criança e tudo que a gente viu na barriga. Já teve algum caso, assim, por exemplo, de uma futura mamãe que pensou no início da gravidez de abortar e que você teve um papel importante de auxiliar e não ter a prática do aborto? Foi uma gestante, essa é uma pergunta muito boa, uma gestante que eu atendi, no primeiro filho eu atendi com amamentação, fui chamada como consultora de amamentação. E aí quando ela ficou grávida do segundo, ela falou: Cristina, eu tô grávida e eu quero abortar. Ela falou assim, eu já não queria a primeira filha, aceitei tudo, e aí eu falei assim, bom, o que você escolher eu vou te apoiar, embora eu particularmente não apoio o aborto, mas é uma escolha sua. E ela foi, ela acabou se convencendo de que teria o filho, e ela falou assim, agora eu quero que você seja minha doula. Aí, nossa, meu mundo né, e você se emociona, os seus olhos estão bastante... Eu fico porque assim, foi um desafio, porque o primeiro filho ela não conseguiu parto normal, e no segundo conseguiu, e foi muito bonito tudo, sabe? Assim, e o pai era um pai muito presente também, então era uma família bem interessante assim, de acompanhar. Toda vez que eu falo de parto, eu realmente, meu olho não tem como. Eu tive uma aula na psicologia psicossomática, que os professores na pós-graduação, primeiro fizeram um trabalho de acelerar a batida do coração. Tudum. Eram 40 alunos, né, em São Paulo, pela Faculdade de Saúde. E fizemos um tubo
né, um tubo, uma configuração de um tubo vaginal. Então, todos os alunos tinham que passar por debaixo do tubo. É como se fosse uma quadrilha, né, de mão dada e tudo, e você passava arrastando. O que os terapeutas ou profissionais queriam? Resgatar a memória corporal do nascimento. Você, depois de uns 15 minutos movimentando na sala, dentro da estrutura cênica das artes, né, e aquele som do coração batendo, né, na hora do nascimento, você tinha que passar pelo tubo vaginal, que é resgatar essa memória. E foi algo tão impactante, porque aí vem uma pergunta. Eu passei com maior dificuldade quando eu estava chegando e os terapeutas lá de fora: venha, bebê lindo, venha, Marcos Terra, você é muito lindo, você é muito querido. E você, umas 40 alunos formando aquele tubo de quadrilhas, São João, e você arrastando pelo chão, depois de ativar a batida do seu coração no seu nascimento. Dizem que é uma visão empreendedora. E onde eu quero chegar? E quando você passa pelo tubo, os terapeutas pegam você e você está com a respiração acelerada, te coloca uma coberta e te coloca, você fica um bom tempo ali até voltar à normalidade. E foi dito algo que está em pesquisa ainda, que há um diferencial muito grande do parto normal para a cesárea. Quando o parto é normal, já é a primeira empreendimento da criança. Ela movimenta pelo tubo vaginal e os médicos, os parteiros, as doulas, né? Enfim, toda a equipe auxilia na chegada do mundo dessa criança. O que você tem sobre conhecimento sobre isso? Há uma diferença? Tem assim, hoje em dia a cesárea é uma cirurgia feita assim, à torta e à direita no Brasil, né? O Brasil é o segundo país que mais faz cesárea no mundo, né? Então a maioria dos partos, 57% dos partos no Brasil, dos nascimentos são por cesárea. Mas os bebês que nascem de parto normal, eles têm uma vantagem em relação aos bebês que nascem de cesárea. Não estou culpabilizando a cesárea. Sim. Os meus 2 filhos nasceram de cesárea, então eu não posso jamais culpabilizar a cirurgia. Mas os bebês que nascem de parto normal tem esse lado psicológico, mas tem um lado fisiológico também. O bebê, quando ele passa pelo canal vaginal, o movimento de contração do útero do bebê, ele já vai fazendo uma massagem no pulmão do bebê, ajuda a sair o mecônio, que é o primeiro cocôzinho do bebê, né? Aquele que às vezes e ajuda na respiração, na primeira respiração, porque ele vai fazendo essa limpeza, né, do pulmão. Normalmente os bebês que nascem de parto normal, que foi um parto assim tranquilo, nascem mais ativos, quer dizer, eles vão amamentar de forma mais tranquila logo na primeira hora de vida, né? E na cesárea nem sempre, né? Principalmente as cesáreas agendadas, não, aquela que a mãe nem entra em trabalho de parto. Então, dia tal você vai cortar. Mas o que a gente fala assim, se você escolheu fazer cesárea, fala para a mulher, pelo menos espere entrar em trabalho de parto. Porque pelo menos o bebê está avisando que esse é o momento de nascer. Sim. Né? Porque eu lembro que os terapeutas falaram, há uma diferença, você pega a criança e tira da barriga, né, na cesárea. Tem bebês às vezes que estão dormindo, né? Pois é, e no parto normal tem toda uma odisseia, a jornada, sim. Né? E o trabalho de parto, ele é um processo para a mãe e para o bebê também, né? Então ele está fazendo ali, fazendo um esforço para nascer também, né? Sim, que é a visão empreendedora, né? É claro que ao longo do processo tem outras variantes, né? Isso. Bom, eu nasci... Tem a nossa vida, né? A vida longa, né? Mas você já começa o primeiro passo com uma visão empreendedora, melhor ainda, né? Mas assim, de fato, no parto normal, o bebê e a mãe têm mais vantagem. Sim. Desde que seja um parto respeitoso. Sim, respeitoso, porque existem muitos partos horrorosos, que a gente fala que é o parto normal anormal, que a mulher é desrespeitada, às vezes ela é xingada, às vezes ela é cortada sem necessidade, um monte de coisa. Mas o parto normal em que se respeita a mulher, aí realmente tem muito benefício. Os povos originários, as mães, né, indígenas e tudo, que muitos dão parto de cócoras, essa postura é uma postura... Muito, é o parto verticalizado, né, que a gente fala, né, ficar na vertical, que é o normal, né, a gravidade lei da gravidade ajuda, né. E as crianças que nascem dentro das piscinas? Também tem, mas assim, vai muito da mulher que está na hora, né, no trabalho de parto, a mulher fala assim, eu quero ter um parto na piscina, igual aquele que eu vi no filme, né, só que na hora que ela está lá, tem hora que ela não quer nem encostar no
tomar água. Olha aí, então eu a vou sensibilidade, querer, a dor, né? Tem mulher falando, eu tô cansada, eu quero ficar sentada na maca, e tudo bem, né? Eu tenho uma amiga, vou até mandar um abraço para ela, de Carolina, ela é enfermeira, já está aposentada. Falou, Marco, não tem como. Toda vez que eu participo de um parto, eu me emociono. Sempre. Quando vejo a criança passando, né? Seja cesárea ou normal. Até na cesárea, eu me emociono muito. Não tem como. Que é um nascimento, é uma vida, né? Eles saindo do corpo de uma mãe, é muito bonito. Então, um abraço aí para Solange, lá de Carolina, Chapada das Mesas, né? Enfermeira, muitos anos atuando, né? Nesse processo. Cristina Chiu, qual o recadinho para as futuras mamães? Falei pouco do yoga, falei muito do parto, hein? Qual é do yoga para gestante? Qual é o recadinho para as mães? Então, eu acho que o yoga é uma prática muito interessante para as gestantes. Eu acho que as pessoas poderiam procurar mais, né? Não estou falando propaganda para mim, não. Eu acho que beneficia tanto a mãe como o bebê. Sim, né? sim. Principalmente para aquelas mulheres que não estão acostumadas a fazer atividade física. Sim. Né? Durante a vida. E a partir de qual mês de gravidez já a dica? O meu yoga, a partir de estar grávida, teve conhecimento, já começa. Desde que a obstetra libere, que às vezes é uma gravidez de risco. E aqui uma aula por semana, como é que é esse acompanhamento? Aí tem gente que faz uma vez, às vezes duas. Sim. O ideal seriam duas, mas tem gente que não tem muito tempo, faz só uma vez. Né? Então eu acho que é uma prática interessante, não só para quem vai ter parto normal, mas também para quem vai ter cesárea. Pelo fato de você ter mais conhecimento do seu corpo, né, da sua respiração, que ajuda também na cesárea. Certo. Né? Então, tem todo E o espaço J é onde eu dou fica aula. em Águas Claras. Fica em Águas Claras. Eu dou aula às segundas e quartas, às 20 e 10, né? Certo. E também dou aulas individuais. Certo. Às 8 e 10 da noite. Você vai na casa da cliente, se Isso, precisar? eu vou na casa da cliente. Olha, a dona Coruja preparou uma lembrancinha para você. Ah, né? Também tem isso? Aqui no Prosseando com Marcos Terra. É uma lembrança muito simples, singela, tá? Pelo trabalho tão lindo que você faz. Obrigada. Tá? E você, com certeza, como falam, né, dentro da estrutura do psiquismo humano, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, nós buscamos a plenitude, o preenchimento, né? Tivesse que recomeçar de novo, talvez você não seria advogada, né? Não. Mas parabéns aos advogados e advogadas. Toda experiência de vida é válida. Sim, acumula, tranquilo. Né? Então receba do programa, Prosseando com Marcos Terra. É uma lembrança singela, se puder abrir, né? Opa, eu vou abrir algo para adoçar mais ainda a sua vida, Marco, que já é doce, né? Olha aí, a nossa canequinha do programa. E tem um recadinho docinho também para você. Tá? E a gente vai pedir para brindarmos, né, com a nossa água, que a Brasília tem que beber muita água, viu, gente? Aqui o clima aqui é nova, muito mas não seco. Tem que ler assim, né? É o oposto, é o outro lado. Começa aqui, né? Aí você lê depois, com carinho, tranquilo. Aí vamos brindar agora para a gente fechar o nosso programa. Gratidão. Obrigada, Marcos, pela participação. E o recado para as mães, mais uma vez, o último recado para as mães, as futuras mães. Invistam na sua gravidez no sentido emocional, né? Não só no sentido físico, mas de se conhecer, porque esse momento é único. É único, né? É único. Então, vamos lá. Gratidão e vamos que vamos! Oh, yeah! Vamos que vamos!